Olá, vamos voltar ao texto Sexualidade Feminina de Freud. A gente tinha falado aqui que os meninos têm a sua ligação com a mãe intacta porque eles dirigem a hostilidade deles ao pai, que é tomado como rival. As meninas não. As meninas, no complexo de castração, têm primeiro a mãe como objeto de amor e depois, no complexo de castração, elas dirigem a hostilidade para a própria mãe. E aí ele se pergunta, o que a menina exige da mãe? Qual é a natureza dos seus objetivos sexuais durante a época da ligação exclusiva com a mãe? Os objetivos sexuais da menina em relação à mãe são tanto ativos quanto passivos e determinados pelas fases libidinais através das quais a criança passa. Então ele se pergunta do que a menina exige da mãe, e a gente vai ver mais lá pra frente que o pênis, né? Ela exige da mãe essa posição que ela não tem, esse objeto que ela não tem. E os objetos sexuais da menina em relação à mãe têm a ver com as fases do desenvolvimento. As primeiras experiências sexuais e sexualmente coloridas que uma criança tem em relação à mãe são de caráter passivo. O que ele quer dizer com isso? A criança ela é amamentada, ela é alimentada, ela é limpa, ela é vestida pela mãe e é ensinada a desempenhar todas essas funções. Uma parte da sua libido continua aferrando-se a essas experiências e desfruta das satisfações a ela relacionadas. Outra parte, porém, se esforça por transformá-las em atividade. Então, esse momento em relação à mãe tem a ver com essa posição passiva que a criança recebe da mãe. A mãe é que toma a posição mais ativa, é a mãe que amamenta, é a mãe que limpa, é a mãe que cuida. E a criança ela está lá de forma passiva recebendo tudo isso. E aí, bom, tem esses dois momentos. Tanto esse momento mais passivo, onde é a mãe que cuida, e depois esse movimento em direção à atividade. Freud diz que as meninas transformam essa passividade em atividade nas brincadeiras, principalmente no brincar de boneca, brinquedo que representa a mãe e a boneca a filha. Então, a menina, ela ensaia esse movimento de se assumir de forma mais ativa, brincando com as brincadeiras, quando ela brinca de boneca, porque aí ela começa a ensaiar a posição que a mãe ocupa para ela. Ela se coloca no lugar da mãe, cuidando, alimentando, brincando com a boneca. O afastamento da mãe constitui um passo extremamente importante no desenvolvimento da menina. Trata-se de algo mais do que uma simples mudança de objeto. A masturbação cessa e a menina reprime a sua masculinidade prévia. O objeto paterno entra em jogo e há o desenvolvimento da feminilidade. Então, ele está considerando aqui a terceira saída, né? A terceira saída que ele coloca lá, que é entrar no complexo de Édipo e se direcionar ao pai. Então, essa passagem, esse afastamento da mãe, a saída do complexo de castração, ela tem um ponto muito importante no desenvolvimento da menina. Então, não é só a mudança de objeto, como eu disse lá atrás, não é só essa mudança, né, em relação ao objeto, à zona sexual, né, do clitóris para a vagina, não é isso. Mas é a mudança de posição mesmo. Tem esse momento em direção à mãe e isso se modifica. A menina se direciona ao pai e entra no complexo de Édipo. E aí ele diz que aí é que tem o desenvolvimento da feminilidade, quando a terceira saída que é a escolhida, né? A psicanálise nos ensina a lidar com uma libido única, a qual, é verdade, possui objetivos, modalidades de satisfação, ativos e passivos. Essa antítese, acima de tudo, a existência de tendências libidinais com objetivos passivos, contém em si mesma o restante do nosso problema. A libido é uma só para meninos e meninas. Então, o importante de salientar aqui, da gente ter atenção, é que a libido ela é única. Quando ele fala sobre a saída, enfim, o menino ter o medo de perder o pênis, não sei o que lá, as meninas entrarem no complexo de Édipo porque invejam o pênis que o pai tem e elas não têm. Toda essa posição que o Freud coloca como se fosse ligada ao órgão, na verdade ela tem a ver com o falo, que tem a ver com essa posição da libido sendo única. Então, a gente precisa sempre dar atenção a isso. O falo é um só para meninos e meninas e a libido é uma só.
No último ponto do texto, o Freud se detém nos artigos de outros psicanalistas que falam sobre a sexualidade feminina, fazendo os apontamentos que ele considera importantes. Então, na verdade, o último ponto desse texto é um resumão de todo mundo que já tinha trabalhado com esse tema da sexualidade feminina. Eu coloquei aqui porque é uma parte que está no texto, enfim, a banca pode fazer algum tipo de apontamento para marcar com vocês, mas eu acho que o que é mais importante do texto são as colocações que o próprio Freud faz. Mas ele tem essa tendência, né, nos textos dele, de sempre revisitar os outros autores que trabalham sobre o mesmo tema. Então, essa última parte é bem rapidinho. Então, ele vai dizer que o Abraham traz manifestações do complexo de castração na mulher, mas não aborda o fato da ligação original exclusiva da menina com a mãe. Então, ele fala o que o cara trabalhou e o que ele avançou. Então, ele trabalhou, o Abraham, as manifestações do complexo de castração na mulher, mas ele não avançou o ponto que o Freud avançou, que é dessa ligação da primeira fase da menina com a mãe. Jeanne de Groot, essa total identidade da fase pré-edipiana em meninos e meninas é reconhecida. A atividade sexual da menina para com a mãe é afirmada e substanciada. O afastamento da mãe tem sua origem remontada à influência do reconhecimento da castração por parte da menina, fato que obriga a abandonar seu objeto sexual e, com frequência, a masturbação junto com ele. O desenvolvimento completo é resumido na fórmula de que a menina atravessa uma fase negativa de complexo de Édipo antes de poder ingressar na positiva, mas não examina o fato do afastamento da menina em relação à mãe ser acompanhado de hostilidade. Então eu vou marcar assim, o ponto que o Freud avançou, né? Ele vai dizer que tudo isso que ela trabalhou é parecido com ele, mas o ponto que ele avançou foi que essa autora não coloca o afastamento da menina com a mãe sendo de forma hostil. Ela não aborda sobre a hostilidade que acontece quando a menina vê que a mãe é castrada também. Ellen Deutsch trabalha a hostilidade em um artigo sobre o masoquismo feminino, mas interpreta a atividade fálica pré-edipiana como uma identificação ao pai, diferente do Freud, que trabalha essa primeira identificação pré-edipiana, em relação à mãe, a menina com a mãe. Fenichel, que dá ênfase à dificuldade de reconhecer no material produzido na análise quais as partes dele representam um conteúdo não modificado da fase pré-edipiana e quais as partes que foram deformadas pela regressão. E a Karen Horney é de opinião de que superestimamos grandemente a inveja do pênis primária da menina e que a intensidade da tendência masculina que mais tarde ela desenvolve deve ser atribuída a uma inveja do pênis secundária, utilizada para desviar os seus impulsos femininos e, em particular, sua ligação feminina com o pai. Freud não concorda com essa posição. Ele diz que não devemos desprezar o fato dos primeiros impulsos libidinais possuírem uma intensidade própria. Então ele vai pontuando aí a diferença para ele. Ele não considera a mesma posição da Karen Horney. Para ele é importante a gente considerar esses primeiros impulsos libidinais, sim. Aí ele vai dizer que sem dúvida é verdade que existe uma antítese entre a ligação ao pai e o complexo de masculinidade. Trata-se da antítese geral que existe entre atividade e passividade, masculinidade e feminilidade. Mas isso não dá direito de supor que apenas uma delas seja primária e que a outra deve ser força de defesa. E se a defesa contra a feminilidade é tão enérgica, de que outra fonte ela pode aurir sua força, senão da tendência masculina que encontrou sua primeira expressão na inveja do pênis da criança e que, portanto, merece ser denominada segundo esta. Então, ele vai dizer, ele está ali questionando a posição da Karen Horney. Então, ele vai dizer que, de fato, tem essa antítese em relação ao pai e o complexo de masculinidade. Mas não dá para a gente supor que apenas uma delas seja primária, né? Enfim, ele toma lá a posição em relação a isso. O Jones trabalha que a fase fálica nas meninas constitui mais uma reação secundária, protetora, do que um estágio desenvolvimental genuíno, e que isso não corresponde à posição dinâmica, quer a posição dinâmica, quer a posição cronológica das coisas. Então, a posição do Jones é diferente da do Freud, onde ele considera esse primeiro momento pré-edípico como uma fase do desenvolvimento. O Jones diz que não. E é isso, chegamos ao final do texto Sexualidade Feminina.